Olá, galera! A gente tem vários filmes slashers que saem daquelas franquias mais famosas como Halloween, Sexta-feira 13, Chuck, mesmo dessas famosas, né? Temos bastante, né? Temos pelo menos uma dúzia de grandes franquias, né? E além daquelas que começaram a ficar famosas recentemente, que pegam personagens de domínio público como o Popeye ou o Ursinho Puff, para pegar e fazer versões de filmes de terror. E aqui eu quero trazer duas histórias slashers que elas não são nem de uma linha nem de outra, mas sim slashers mais independentes, que não chegaram a criar franquia, nem era o objetivo, mas sim contar uma historinha bem feita, com começo, meio e fim, no material próprio, e que seguem duas linhas distintas, uma mais séria, misturada com história de filme de desastre, de sobrevivência, e outra, uma mais de humor, inclusive zoando com os slashers clássicos. Hoje vou falar sobre os filmes Vertigem, que também chegou aqui no Brasil com o nome de A Beira do Abismo, e de 2009, não confundir com o Vertigo, que é o clássico do Hitchcock, e o outro filme, que é Um Verão Infernal, de 2023. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e vamos nessa. Começando, então, em ordem cronológica. O de 2009, que é o Vertigem, é um filme francês. Pois é, eu falando finalmente de um filme francês de terror bacanudo aqui no canal, né? Eu acho que nunca falei de um deles, apesar que eu tenho vontade de falar alguma vez do Rios Vermelhos, que eu acho que é uma duologia fantástica, né? Mas, bem, e é um filme que se passa com um grupo de escalada. Temos vários filmes de terror envolvendo escalada, né? Afinal, é um local onde, se você ficar preso, realmente é uma situação horrível, né? E aqui nós temos um grupo de jovens que vai numa montanha curtir o dia, porém eles resolvem ir atrás de um amigo que vai numa trilha que está em manutenção. E o que acontece? Não é só exatamente escalada, é uma missão de seguir trilha, tipo, aquela coisa não de você botar o gancho para prender, para você escalar forte a montanha. Não, é uma coisa mais de você fazer trilha por trajetos difíceis. Então eles vão para uma trilha que está totalmente bloqueada e resolvem ignorar isso de boa. Naturalmente começa a acontecer cada vez mais acidentes lá dentro, eles começam a ver porque a trilha está em manutenção. E para piorar, quando chega na metade do filme, e é bem interessante que o filme vai passando ao longo de um dia inteiro, então ele começa bem sol, alegre, inclusive o clima do filme, à medida que vai ficando mais pesado com cada acontecimento novo, também vai passando o dia ficando cada vez, passando o tempo ficando cada vez mais escuro. Tanto que quando começa a realmente pôr do sol a escurecer, eles lidam agora com um slasher, um caçador ilegal que mora no meio das montanhas, cheio de armadilhas e surtadaço que quer caçar qualquer coisa ou pessoa que apareça por lá, virando uma mega batalha pela sobrevivência, que já estava ruim no início e piora na segunda parte. É muito um filme que podemos dizer que tem aquele toque de lição de moral, de justamente de coisas que você não deve fazer, como por exemplo, ignorar as trilhas oficiais, porque muitas coisas podem dar errado. O fato delas não serem oficiais, ou o fato delas estarem em manutenção, é porque evidentemente tem algum problema grande na trilha. E o fato dela estar parada quase sem ninguém ir lá, existe chance também de pessoas não com pessoas que têm intenções ruins pegando e usando o local que é no meio do nada como abrigo antes de pegar e fazer as coisas ruins que elas desejam. Então, fora isso, temos uma questão importante que é, no filme, a gente acaba descobrindo que tem um triângulo amoroso e que gera as piores brigas possíveis. Metade dos problemas são gerados porque, além de ter os problemas de cada acidente que acontece, cada local que o pessoal escorrega, cordas que se rompem, coisas que se quebram, temos ainda por cima as brigas internas por namoro e traumas pessoais que fazem com que um problema que já é ruim cresça progressivamente. Aquela lição importante de que você tem um problema, se você ficar reclamando, ficar só jogando a culpa ao invés de tentar resolver e coordenar
as coisas, na verdade você vai aumentar aquele problema e gerar mais problemas ainda no processo, sabe? E facilitar com que mais problemas ainda aconteçam, porque você não vai estar prestando direito atenção nas próximas coisas que vão acontecer. E você vai ter tirado a concentração das outras pessoas nos próximos problemas que vão acontecer pela frente. E, é claro, existe uma coisa bem bacana daqui, que é a questão do visual. É simplesmente linda as imagens que a gente vê daquelas montanhas, dessa parte montanhosa do leste europeu, acho que pela Croácia, se não me engano, mostrando as áreas de escalada. Com certeza, fazer uma trilha devidamente orientada nessas regiões deve ser uma coisa linda, maravilhosa, sabe, disso daí. Realmente, eles só estão se dando mal é porque seguiram a trilha errada, e ainda por cima tem gente que não deveria estar lá, que só tá lá por causa do triângulo amoroso e que não tem nem treinamento ou conhecimento direito de estar naquela trilha, sabe? Então, de estar em nenhuma trilha, diga-se de passagem, né? Então, é bem interessante que a gente tem essa parte emocional, temos essa parte física e temos ainda essa parte de caçada humana interessante dentro do filme, sabe? E como eu disse, é aquela coisa de lição trágica para ensinar a não fazer besteira. E é interessante justamente por causa que ele consegue pegar uma metade slasher e metade sobreviver. E essa metade de sobrevivência no meio do meio de uma situação tensa. E tudo isso, como eu disse, com umas imagens bem bonitas. Bem bonitas aí. Não é aquela coisa que vai mudar a sua vida, mas é um filme divertido, interessante. E além disso, vai acabar tendo um ritmo um pouco diferente, justamente porque é um filme francês. A gente está acostumado justamente com aqueles mais slashers norte-americanos, né? Apesar de eu já ter trazido uns materiais mais do norte da Europa aqui pro canal de vez em quando, que também tem um clima bacanudo. Então, lembrando que se você está gostando aqui no canal, a gente aqui, mais precisamente eu, tenho um continho de terror publicado lá na Amazon, que é o Parasitose, um livro que é uma aventura de terror com toquezinhos de ficção científica, onde temos um grupo de cientistas médicos que estão tentando achar a origem de uma praga. Dá uma olhadinha aqui embaixo, depois se você quiser dar uma olhadinha e dar uma mãozinha pro canal. Então, prosseguindo, nossa segunda dica. O primeiro a gente falou então do Vertigem, que pode ser também procurado como A Beira do Abismo, e 2009, porque muitas vezes a gente consegue achar esses filmes botando a data de publicação junto. O segundo é um mais tradicional chamado Um Verão Infernal. E aqui nós temos o protagonista que se chama Jason. Olha só, homenagem a clássicos como justamente o Sexta-feira 13, que ele adora o acampamento de verão. Ele tem 24 anos, ele continua, depois que ele cresceu, ele passou a ser monitor no acampamento, né? E ele tá de volta lá com um monte de gente que vai ser monitor, e ele considera, pelos recados que ele recebeu, que ele deve ser o grande coordenador de todo o restante do pessoal do acampamento. Porém, nenhum dos monitores segue ele. Na verdade, você vai acabar descobrindo que quase todos faziam bullying com o coitado quando ele era criança lá no acampamento. E mesmo quando adulto, não continuavam sendo malvados, mas ele alegre porque o acampamento em si sempre foi uma coisa legal para ele. E no meio do acampamento vai começar a aparecer um assassino fazendo mortes macabras. E é interessante que a primeira metade do filme é aquela tensão, quando vai atacar, nós temos realmente um ataque no início, né? E várias dicas de vai acontecer um ataque, só que todo mundo na zoeira, ou melhor dizendo, extremamente narcisista, tão preocupado com si mesmo que não consegue olhar ao redor e versus os indícios das coisas acontecendo. Mesmo o protagonista, ele é tão empolgado com aquilo que não entende direito, que ninguém tá dando a mínima pra ele. E muito menos com esses problemas que tá tendo no acampamento. Tanto que, quando acontece, ele descobre a primeira morte, é uma cena engraçadíssima. Já que parece que tá tudo alegre, suave pra ele. A gente do outro lado já vendo um monte de dica de que a coisa vai dar muito errado. E ele vê a primeira coisa e sai correndo, gritando. E o pessoal não acreditando direito nele, achando que ele tá mentindo. Essa coisa de achar que ele tá mentindo porque realmente ninguém... O pessoal é tão rancoroso, é tão receoso de aceitar aqueles cara com que eles faziam bullying sendo a liderança deles, e na minha opinião, olhando pra si mesmos de tanta forma que não consegue pensar em outras coisas senão pensamentos e teorias que não alimentam as próprias crenças pessoais deles, que simplesmente não percebe quando os verdadeiros assassinos estão realmente aparecendo algumas vezes na frente deles, e eles achando que tá tudo bem. Então temos, sim,
assassinos, né, dentro da história, pegando e matando as pessoas, mas fazendo uma coisa meio, uma mistura de Sexta-feira 13, só que sem a parte sobrenatural. Lembrando que os primeiros filmes do Sexta-feira 13 não tinham nenhum tipo de assassinato sobrenatural. Essa ideia, inclusive, do acampamento de férias à beira do lago, onde tem uma pessoa eliminando os monitores. É uma coisa muito do... Foi o Sexta-feira 13 que pegou e estruturou da forma como a gente conhece, né? E, ao mesmo tempo, temos uns toques, principalmente da franquia Pânico, de como pega e você estrutura justamente os vilões da história, sabe? E, na minha opinião, a gente vê um narcisismo tão grande de cada personagem, de cada um dos personagens secundários, né? Uma é uma pessoa mais esotérica, que mexe justamente com umas coisas que acha que é sobrenatural, que ela não consegue ver qualquer coisa além disso. Temos uma vegetariana, só que melhor, uma vegana, só que uma vegana extrema, sabe? E aquela pessoa que infelizmente, ele é aquela pessoa extremamente chata. Na verdade, todos os personagens são pessoas que existem no mundo real, elevado ao máximo de chatice. Temos aquela pessoa mais pegadora, temos aquela pessoa que parece mais ecológico, vegano, e é muitas vezes hipócrita, onde você vê que muitas daquelas faces que eles exibem, na verdade, é para disfarçar algum grande defeito pessoal deles. Lembrando, gente, eu tô falando disso do filme, o filme não é ataque ao vegano, inclusive, uma das minhas comidas veganas que eu faço aqui, apesar de não ser vegano, eu não como carne com tanta frequência assim, sendo que um dos meus pratos que eu adoro fazer aqui dentro de casa é uma berinjela com mel e azeite, que é uma delícia, substitui um bife de boa quando eu pego e faço isso no jantar à noite aqui. Então, a gente tem a partir da metade do filme as perseguições e continua sendo uma comédia, porque como cada um tem os seus traços extremamente exagerados, né, isso gera um impacto muito interessante com os assassinos. E mesmo os assassinos, eles têm uns traços muito caricaturais, né, na hora deles pegarem e cometerem os crimes dele, né. Então é tudo meio exagerado, caricatural, e o protagonista, o final boy da história, diga-se de passagem, né, ele é aquele pessoa que não consegue ver maldade direito nas pessoas. Então, isso gera momentos extremamente cômicos dentro da história. Não é aquela coisa que você vai rir, galhofa, tipo, todo mundo em pânico. Não. É aquela historiazinha de slasher, onde você vai ter um monte de um alto grau de situações de humor e piadinhas. Você não vai ficar rolando de rir o tempo todo. E pode ser visto simplesmente como um slasher, um de perseguição para descobrir quem é o assassino e quem vai sobreviver e como vai sobreviver. Só que com uns toques, com uma boa pitada de humor misturado lá no meio. Como eu disse, não é nada inovador e revolucionário, mas é uma coisa que diverte e ajuda quem pega e já acompanha filmes slashers há certo tempo, vai se divertir vendo as referências, vendo as piadas que são feitas com cada um dos modelos lá dentro, né? E também a gente pega e vê uma coisa que é bem bacana, é que não é simplesmente uma paródia de um slasher. Ele é um filme próprio com começo, meio e fim, do seu próprio jeito, que conta sua própria história, com seus próprios personagens, porém que ele vai tirando sarro de vários elementos que são costurados lá no meio da história e que é comum da gente ver em outros filmes. Você não precisa ter feito nenhum outro filme do gênero para pegar e curtir isso, mas se você quer aquela comédia escrachada, esquece. Se quer aquele filme que é um suspensezinho, com umas mortes, assassinato, e que tem toquezinhos de comédia lá no meio, aí então você vai pegar e achar bacana. E essas são minhas duas dicas de dois filmes slashers que são menos conhecidos, mas que são divertidos para você pegar e passar a tarde de boa. Se tem outros que você conhece e que as pessoas não discutem muito, mas que você acha que é bacana, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!